Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Por muitos anos lá em São Félix, na Bahia, o Nelson ouvia seu pai tocando violão e não deu outra. Aprendeu a arte e assumiu a profissão de músico. Assim, passou 15 anos tocando violão e contrabaixo para diferentes bandas em inúmeros bailes de axé, reggae, forró e em vários trios elétricos pelo Brasil. Sua vida estava enraizada nessa realidade, até que um dia, um milagre aconteceu. E ele teve a felicidade de ser transformado por Cristo em 180 graus. Descobriu que não há maior grandeza, nem maior felicidade do que viver uma vida na certeza de ser amado por Deus com um propósito e em meio a uma missão. Nelson, estou tão feliz de ter você aqui, que prazer. Prazer. Sempre tão bom te encontrar, seja muito bem-vindo, viu? Valeu, obrigado. Conta pra gente um pouquinho, Nelson, na verdade sempre tive essa curiosidade, a gente já se encontrou em alguns outros lugares. Sim. E você é uma pessoa assim que eu sempre tive vontade de conhecer mais, conversar mais. Fala um pouquinho pra gente aí da sua infância, das suas raízes. Eu nasci em Castro Alves e me criei em São Félix. Ali brincava muito ali em São Félix, ali próximo àquele rio que tem ali. E como você falou, cresci ouvindo meu pai tocar. Meu pai foi músico durante muitos anos. O meu irmão mais velho também tocou violão. Eram quantos irmãos? Nós somos em 10 irmãos. Em 10 irmãos! Olha que festa, hein? É família grande, né? Então meu pai sempre... Criançada para cima e para baixo, casa sempre cheia ou não? Sempre cheia, 6 mulheres, 6 meninas e 6 meninos. Ai, que gostoso. Então, nossa infância foi isso, foi uma coisa muito boa entre família. E além dessa coisa, né, de ver o pai tocar, que era uma coisa muito natural para você, obviamente, mas que lembranças boas que você traz daquela sua fase de infância ali em São Félix? Olha, ali em São Félix, eu gostava muito de futebol quando garoto, né? Então, tinha um vizinho nosso que levava a gente de domingo pela manhã para jogar bola. Era assim, uma coisa que eu nunca esqueci. Nossa, mas era muito bom. Adorava. Domingo de manhã cedo, 5 horas, a gente descia para jogar bola. Então, essa coisa que marcou a minha infância. Nossa. Nelson, quando você olha para trás hoje, assim, essa sua fase ali até os 10 anos, como que você descreveria a sua personalidade, a sua forma de interpretar aquela sua circunstância, aquele seu contexto ali? Uma coisa boa, né? Uma coisa boa, vivia junto com a minha família, os irmãos, né? Então, para mim foi uma coisa muito boa, que marcou a minha vida na época, né? Que tipo de criança que você era? Tranquilo. Tranquilo. De vez em quando a gente jogava umas pedras lá nas mangas, os vizinhos, assim, mas era uma criança assim, muito tranquila. Primeiro o pessoal falava, não lembro assim, de ter feito muita traquinagem, né, quando criança. Acho que era uma criança assim, tranquila. Como foi que você foi apresentado para esse mundo, né, da música e viu de repente nesse mundo aí uma carreira, um futuro para você? Como eu te falei, eu cresci ouvindo meu pai tocar. E com 12 anos, meu irmão mais velho me ensinou os primeiros acordes, né? E com 20 anos eu já estava tocando, né? Mas a minha influência maior foi um primo meu. Ele tocava numa banda e saiu um músico, ele ia substituir esse músico e precisava de alguém para ficar no lugar dele. Eu já tocava violão.
Aí foi quando eu comecei a tocar contrabaixo. Aí foi que eu me profissionalizei, assumi realmente o compromisso com a música, com 20 anos. E fui assim, encaminhado por esse primo meu. E a partir daí, aí foi seguindo. As portas foram se abrindo. Qual passou a ser seu estilo de vida ali? Vamos pegar um final de semana na vida do Nelson com 20 anos de idade. Era, não sei, acho que era muita curtição, era muita música, era uma coisa totalmente diferente. E você gostava daquele contexto? Sim, na época sim, eu só tinha conhecimento daquilo ali, né? Na época sim eu gostava, eu vivia aquilo ali, né? Uhum. E você era apoiado pela sua família, pela sua comunidade? Não, aí é o seguinte, a minha família já estava em São Paulo. A minha família, depois de São Félix, foi toda para São Paulo. Meus 10 irmãos, né, com minha mãe. Aí meu pai separou-se da minha mãe e retornou para Bahia. E com 6 anos, eu vim morar com ele. Então ficaram meus 9 irmãos lá em São Paulo e eu com meu pai, né? Então, assim, quando eu iniciei, só tinha presente, né? Quando eu iniciei, assim, profissionalmente a tocar, só tinha o meu pai. Eu estava morando com meu pai, a minha família toda em São Paulo, mas eu sempre tive o apoio da minha família. Minha família eu achava o máximo, quando eles vinham, Nelson vai tocar, tal, aquela coisa, aquele incentivo, aquela motivação. Era desse jeito. Nelson, como que era a forma de você ver? Eu tenho a impressão, assim, de que você é uma pessoa, não sei, mais reservada, mais tímida. E, de repente, um mundo, assim, de trio elétrico, não sei, eu estou tentando encaixar essas duas coisas. E você diz que era aquilo mesmo, que se sentia bem ali, estava bem encaixado naquele mundo. Mas como eram os seus relacionamentos naquela época? Você era de muitos amigos, de poucos amigos, muitas namoradas, poucas namoradas? Como que era? Quantas namoradas eu não sei, porque acontece muito fácil, né? Em cima de um trio elétrico é uma coisa mágica. Você está ali em cima, ali, você olha, embaixo tem 5, 10, 15 mil pessoas, então é um lugar totalmente diferente. Então você está assim, à vista, você está morto. Então a pessoa que te olha lá em cima, nossa, pensa, né? Então era assim, mas eu não era muito de namorar, não, era meio que tranquilo assim e tal. Você nessa fase, porque você me disse que foram 15 anos, né? 15 anos. Nessa vida. Você diria assim que você mais ganhou ou mais perdeu? Você teve grandes decepções ali? Você teve boas amizades ali? Como que foi a sua passagem? Boas amizades. Eu fiz, apesar de estar lá em cima, um trio, banda, muita viagem, mas eu fiz, assim, tem muitas amizades até hoje, né? Eu fiz boas amizades. Assim, acho que, não sei, o pessoal falava que eu era bom de convivência e tal, que eu ficava muito na minha ali, né? Então, eu era mais para viver e curtir a música, né? Agora, na época, era normal, porque era o que eu sobrevivia, eu tinha um ganho, né, financeiro. Mas se tratando interiormente, espiritualmente, não, eu perdia. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu estava perdendo, que realmente não era aquilo. Entendi. Nesse período aí, qual era o lugar de Deus na sua vida? Você pensava em Deus, ia para alguma igreja, tinha algum momento para isso? Então, mas olha, eu vim ler o primeiro versículo bíblico com 35 anos. Não acredito, Eu não sabia Nelson. nada da Bíblia, não sabia nada de Deus, não sabia nada de Cristo, não sabia o motivo da morte dele, o porquê. Olha. Nunca tinha pisado na igreja, não tinha amizade com nenhum cristão, nada, era totalmente diferente. Eu era aquele camarada bem diferente. Nelson, não dá para acreditar. Porque, obviamente, apesar de ser um país laico, mas a religião cristã está enraizada, né, na nossa cultura. Então, quer dizer que você não teve essa criação nem de igreja católica, nem de Bíblia. Não tinha uma Bíblia, então, na sua casa? Não, nada disso. Nada. O primeiro contato que eu tive assim, com a Bíblia foi no meu estudo bíblico. Olha só. O primeiro contato assim, que eu li, assim, a pessoa me E o que você pensava assim? Você ouvia de vez em quando falar na volta de Jesus? Não. Quando vinha Natal e falava assim, Jesus nasceu, o que isso significava para você? Era uma coisa, Jesus nasceu, era uma coisa comum, não tinha assim, aquele impacto, aquela coisa, não tinha um significado. Não, nasceu Jesus, aquela coisa. Mas, Nelson... O primeiro contato que eu tive, não foi bem um contato, foi um convite para presenciar alguma coisa evangélica. Eu estava fazendo uma temporada de show, 45 shows numa cidade, né, interior da Bahia,
E um amigo meu, ele me convidou porque teria uma cantora, queria fazer um evento gospel no estádio. Eu falei que iria assim, mas para ver o evento, aquela coisa, mas nada disso. Foi a única coisa assim que eu tinha, era bem distante, era muito E escuta, diferente. e você não sentia falta do espiritual, assim, do divino, do religioso? Olha, enquanto aquela força da juventude, muitos shows, né? A banda que, quando eu tomei o estudo bíblico, a banda que eu estava tocando, nós chegamos a fazer 26 shows no mês, então é aquela correria. Mas com o passar do tempo, eu comecei a sentir falta disso. Isso, assim, chegou para mim em forma de um vazio. Às vezes terminava um show, aquela coisa muito grande, mas eu não estava satisfeito, não era como antes, eu já passava a sentir falta de alguma coisa. Eu não sabia o que era, né? Eu vim saber depois, né, com os estudos bíblicos e tal, me aproximando de Cristo. Mas eu passei a sentir falta disso com o passar do tempo, depois daquela correria, aquela coisa da juventude. Eu olhar e falar, poxa, não é bem por aqui, está faltando alguma coisa. Você disse para mim que vivenciou, né, a experiência de tocar para 5.000 pessoas, foi isso que você me disse? Mais que 5.000 pessoas. É porque carnaval, né? Pensa. Final de carnaval, em algumas cidades chega a juntar 15, 20 mil. Mas... Vamos imaginar assim, uma situação totalmente inusitada. Alguém chegar para você num dia desses assim e falar assim, olha, você vai ter um encontro com Jesus, vai ter a vida transformada. O que você ia falar? Você é louco. Começou, né? Assim, era bem diferente mesmo, era bem assim, eu tinha um visual muito diferente. O meu mundo, a minha maneira de ser era muito diferente. Eu acho que eu não iria acreditar se alguém falasse. Nem você mesmo ia acreditar. Nem eu mesmo. Nelson, eu estou imaginando assim que está difícil Deus tocar esse coração. Mas graças a Deus esse programa aqui existe justamente para a gente saber qual foi o ponto da virada na sua história. O que aconteceu? Porque Deus já estava de olho em você há muito tempo. Há muito tempo. E o que foi que Deus fez para tocar o seu coração? Através de uma amiga minha. Ela era esposa de um músico que tocou junto comigo, né? Ela foi convidada para estudar a Bíblia e ela me convidou. Ela falou assim, Nelson, do jeito que você está precisando de Deus. Foi Deus falando através dela. E assim, para o espanto dela, eu aceitei. Para o espanto dela. E talvez para o seu espanto também. O que te deu? Eu já vinha sentindo alguma coisa, uma necessidade, sabe, assim, buscar alguma coisa. E falei para ela que sim. A partir daí, minha vida começou a mudar porque eu passei a estudar a Bíblia. Nós passamos alguns meses estudando a Bíblia e aí eu comecei a sentir assim a mudança, a primeira mudança. No primeiro dia do estudo bíblico, eu já fumava há 18 anos. Olha. Eu parei de fumar, eu nunca mais fumei. Você parou de vez? Parei de vez, assim, foi uma coisa que sumiu. Mas e aquela crise, aquela vontade louca, você não teve isso? Também, sumiu. Saiu, assim, no primeiro dia de estudo. Mas você fumava pouco? Não, fumava muito. Fumava muito, né? Como músico lá fora, no meio que eu convivia, o pessoal, todo mundo, era normal, todo mundo fumava. E eu já tinha tentado algumas vezes parar. Já tinha tentado, mas 1, 2, 3 dias, aí voltava. 1, 2, aí voltava. E nesse dia sumiu. Assim, eu não fumei e a vontade também sumiu. A partir daí eu vi que realmente tinha alguma coisa diferente. Olha, Falei, mas esse primeiro estudo da Bíblia já foi logo assim, ó, você tem que parar de fumar? Teve isso lá? Foi algum estudo sobre parar de fumar? Não teve. A pessoa que estava me dando o estudo, ela não falou nada disso. Que ela coisa. só apresentou Cristo, né? Ela estava falando sobre Cristo. Quando eu saí dali, porque quando eu saí eu tive, assim, a oportunidade de fumar, porque eu me encontrei com alguns amigos que estavam fumando. E ali eu não senti mais vontade. Aí eu percebi ali que realmente tinha sido um milagre. Aquilo me deu forças para poder continuar. Falei, puxa vida, eu imagino que momento sagrado, que momento santo esse, de uma pessoa com 35 anos, pela primeira vez na vida, abrindo uma Bíblia. Você tinha uma Bíblia, você ganhou uma Bíblia de presente a partir dali para estudar? Como que foi? Você se lembra? Eu usei uma Bíblia da pessoa que veio me dar o estudo e depois eu comprei uma Bíblia. Depois eu peguei e comprei, muito mas curioso. Não tinha. Não tinha a Bíblia. E de repente você abre aquele livro e começa a perceber que está vindo vida dali. Como é que foi isso, Nelson? Cada dia que nós estudávamos, ela ia me apresentando alguma coisa, sabe? Eu ia vendo alguma coisa diferente, sabe? E aquilo assim ia me enchendo de esperança.
porque eu passei uma época da minha vida, não sei se devido à carga de show, o meio que eu vivia, não sei como eu estava, acredito que o vazio que eu estava sentindo, eu olhava para mim e pensava, quando eu tiver com tal idade, parecia que eu não existia mais a partir dali, sabe? Tinha alguma coisa lá na frente que eu falava, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Eu pensava assim, só que eu pensava comigo, né? Não conversava com ninguém, não tinha um conhecimento espiritual. Sabe, o que vai ser, sabe? Eu não conseguia, assim, imaginar hoje. E cada vez que nós fazíamos o estudo bíblico, eu sentia, assim, uma esperança, algo renovado, sabe? Alguma coisa, assim, diferente. Cada dia, dia após dia, cada dia que a gente fazia, talvez as pessoas não percebessem, mas eu percebia, falava, poxa, que coisa nova, que coisa boa. Sabe, teve um dia que no estudo ela me falou sobre Isaías 1,18, que fala a condições do pecado do ser humano, né? Que Deus fala, olha, vem, mesmo que seja assim, 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 eu tornarei mais alvo, assim, do que a neve. Aquilo enchia meu coração, porque eu precisava sentir um perdão, um alívio, eu não estava mais satisfeito da maneira que eu estava vivendo. Então, cada dia que nós fazíamos os estudos, assim, vinha aquela coisa renovada, né? Mesmo eu tendo que ir tocar, eu não tinha saído da banda ainda. A Cíntia brinca que quando eu chegava lá, parecia que eu queria amarrar todo mundo e levar para a igreja, porque era uma coisa nova que eu estava descobrindo. A minha vida estava sendo restaurada, eu estava agora com esperança. Eu queria agora compartilhar com meus amigos. O mais próximo era da banda, então eu chegava lá assim, cheio daquela coisa boa que a Bíblia apresentava. Eu fico imaginando que curioso que não deve ter sido você, músico já de carreira, tocando em trio elétrico e evangelizando, né? E ao mesmo tempo missionário ali em cima, naquele contexto. Que engraçado. Até mesmo a minha maneira de viver era bem diferente. De repente, Nelson, na igreja, mudando a roupa, mudando a maneira de ser. É que não dá para a gente explicar, né? A atuação do Espírito Santo. Que é muito forte, né? Eu fico imaginando, você vai falando assim, vem me vendo à mente como uma seiva, aquela seiva de vida, assim, ou uma pessoa que está morrendo de sede, de repente encontra, está no meio da fonte das águas, ou no meio de um deserto, encontra uma sombra, um alívio. Isso, alívio. Na minha vida foi isso que aconteceu. Foi um alívio, sabe? Veio um alívio, aquela coisa boa que me preencheu, que aquilo que eu estava fazendo, eu vivendo, não era o suficiente, não preenchia. Então, na Bíblia, quando eu encontrei Cristo, eu passei a sentir paz, tranquilidade, sabe? Assim, aquela coisa boa, aquele alívio, né? Como você falou, foi alívio, assim, eu descansei. Falei, não, eu sei onde estou, eu sei onde eu quero chegar. Olha, mas Nelson, a gente está falando de um encanto, de uma paixão aqui. Só que você saía dali e ia manter o seu sustento, ia correr atrás, continuava trabalhando. Então, uma coisa é você entrar em contato com um estudo da Bíblia, que demorou quanto tempo que você ficou lá estudando a Bíblia? Eu passei mais ou menos 6 meses estudando a Bíblia e passei 1 ano e 4 meses para tomar minha decisão. Pois é, porque uma coisa é você se encantar com uma filosofia, né? Naquele momento era só uma ideologia e continuava tocando, trabalhando. Agora, o que foi que aconteceu, Nelson, que de fato te ajudou a tomar uma decisão por Cristo e falar, não, a partir de hoje eu quero andar nos caminhos do Senhor? Que momento que foi esse? Qual foi o ponto da virada na sua história? Da virada, 2 momentos. Eu já tinha saído da banda, porque a banda foi para a capital fazer uma temporada. A banda voltou, tomei a decisão de ficar lá. E passou alguém, me entregou um folheto, colocou um folheto debaixo da porta. Quando eu retornei, a Cíntia falou, olha, tem alguma coisa aqui da igreja e tal. Aí eu passei a frequentar essa igreja. E eu trabalhava, eu fazia um evento com a Cíntia, quarta e quinta-feira, toda quarta e quinta-feira no Farol da Barra. E teve um dia que choveu muito, eu não fui. Fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o culto já estava começando, o pregador estava lá. E eu lembro que ele falou que não sabia porque ele ia falar aquilo, mas ele ia contar aquele testemunho. Ele deu o testemunho dele, falando que ele era muito feliz hoje porque Deus chamou e ele aceitou o convite. Aquilo mexeu muito comigo. Olha. Eu falei, está falando comigo. Ele parece que sabe alguma coisa. Eu cheguei agora.
Então, isso aí foi um primeiro ponto. Fui para casa pensando muito. Na outra semana, teve um evento. Nós fomos para esse evento. E eu voltei de lá muito triste, muito chateado com tudo que aconteceu, com tudo que eu presenciei. Então, chegando em casa, eu falei, não, eu preciso ter uma conversa com Deus. Esperei que Cíntia dormisse com as crianças, minha esposa, né, Cíntia, ela foi dormir com as crianças. Eu fui para a sala, me ajoelhei no sofá e fiz uma oração a Deus como eu nunca tinha feito antes. Eu falava, conversava com Deus, orava, mas foi assim, aquela oração que você abre o coração. Você permite que Deus vá lá no fundo mesmo assim. E eu comecei falando para Ele. A minha dificuldade, meu sofrimento por esse 1 ano e 4 meses, né, por não tomar decisão, porque era o ganha-pão. E eu tinha medo que seria após minha decisão. Isso eu falando para Ele. E a palavra assim, marcante para mim foi quando eu falei para Deus, Deus, eu tenho medo de tomar decisão, me ajude. É medo, o que eu sinto é só medo, me ajude, porque eu não sei o que vai ser depois. Era como se eu estivesse caminhando em direção à parede, aquela coisa assim, me impressionando para que eu andasse e tivesse uma parede. Eu teria que ir em direção, seria a mesma coisa a minha decisão. E abri meu coração e falei, sabe, eu comecei a sentir algo assim, diferente ali na sala. Eu sabia que a Cintia estava dormindo com as crianças e tinha algo assim muito forte, me dando muita paz, muita tranquilidade ali, me confortando. E eu passei a chorar. Assim, Olha. eu sou de uma família que você não vê muitos homens chorar. Eu nunca vi meu pai chorar, só quando ele faleceu, né? Eu estava junto com ele. E você mesmo não era muito emotivo? Não, eu sou assim, a manteiga meio derretida, né? Até a época, não era muito chorar, porque eu não presenciava assim, meu E de pai. repente você se viu chorando ali sozinho? Muito, de joelho ali no sofá. E chorei, sabe aquele choro que você tenta segurar e não tem como. E vinha e cada vez mais, e chorando, mas era como se estivesse saindo algo dentro de mim, algo pesado que vinha me fazendo mal. E naquela coisa assim, veio um alívio, eu acabei cochilando. Eu peguei no sono, me ajoelhado. Não sei quanto tempo eu fiquei. Quando eu voltei leve, feliz, tranquilo e com a minha decisão tomada. Eu falei, não, Puxa eu tomei vida. minha decisão. Esperei de manhã cedo, chamei Cíntia e falei, olha, nós vamos cancelar todos os contratos, os compromissos que nós temos, acabou hoje. Aí ela virou para mim, olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero, sim, é isso que eu quero. Ela falou, então, estou junto com você. Ali foi o ponto de virada, ali Puxa vida. selou o nosso compromisso com Deus, aí veio o nosso casamento, batismo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por esse momento, porque Ele tem um trabalho especial para cada um dos seus filhos, mesmo aqueles que vivem em uma escuridão tão grande que nem sabem que sentem falta de Deus, como era o seu caso, né, verdade, Nelson? Que milagre. Nelson, o que significou para você o dia do seu batismo? Foi algo assim que eu nunca tinha vivido antes. Eu lembro que eu fui, após o meu batismo, aconteceu assim, foi muita coisa boa. Porque o pessoal não conhecia, não sabia que Cíntia era cantora e eu também músico, né? Aí deram oportunidade para que a gente tocasse, né? Eu tocasse, Cíntia cantasse. Então, aquele dia eu toquei o violão, mas com tanta felicidade, sabe? A música foi aquela música Amor Perfeito. Eu toquei com tanta felicidade, com tanta alegria, com tanta leveza. E após o nosso batismo, quando nós seguimos para casa, foi uma coisa muito interessante. A gente tanto chorava como a gente ria. E eu pensava que era comigo, sabe? Eu pensava assim, eu estou rindo e estou chorando. E eu olhava para a Cíntia também rindo e Cíntia chorando, assim, aquela alegria, aquela felicidade. Foi como se a gente tivesse assim, nós encontrássemos assim, a libertação, foi como se nós estivéssemos presos a algo muito forte, a um medo, sim, daquela decisão. E, de repente, após o batismo, aquele alívio, aquela coisa toda pesada tinha saído. E aí a gente chorava, a gente ria, a gente olhava um para o outro, assim, é verdade, aconteceu, nós somos batizados, nós estamos agora nas mãos de Deus. Foi essa sensação, uma sensação boa, uma coisa muito leve, foi um renascimento. Que coisa linda. Nelson, hoje já depois de um tempinho, como que você diria para a gente por que é que vale a pena
seguir ao lado de Cristo? Porque Deus é amor, Deus ele é perdoador, Deus ele é restaurador. Vale a pena abrir mão de qualquer coisa que venha assim atrapalhar o nosso compromisso com Deus. Amém. Porque Ele é Deus, Ele é amor, Ele é restaurador, Ele é perdoador. É isso, assim, nossa, a gente que vive a vida totalmente lá fora, depois aceita, é isso que a gente sente. Poxa, Deus é perdoador. Por mais que a nossa mente, assim, nosso interior, venha a duvidar, mas Ele a cada instante está dando prova. Olha, eu sou perdoador, eu te perdoo, você está perdoado. E isso traz uma felicidade, um alívio, uma coisa boa. Amém. Bom, a gente tem então no nosso programa aquele momento das perguntas rapidinhas. Isso. Vamos lá? Vamos lá. O que é que vem à sua mente hoje quando você pensa no tempo? Precioso. E a sabedoria? Vem de Deus. Uma música? Amor perfeito. Um pedido? Que Jesus volte logo. Casamento? É bom e o meu casamento com a minha esposa. Envelhecer? Com sabedoria ao lado de Deus. Um mistério? Jesus, ele ter vindo aqui, se fazer assim humano, andar aqui entre nós e ter feito tanta coisa boa, assim, a profundidade disso eu não consigo assim imaginar, esse amor, essa coisa toda, só lá no céu. Isso para mim fica sendo um mistério. E um versículo da Bíblia te acompanha? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém. Amém. Nelson, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter deixado um pedacinho de você aqui no nosso programa. E a gente louva o nome de Deus pelo que Ele fez na sua vida. Assim como você ouviu um testemunho uma vez, sentiu seu coração tocado, eu tenho certeza que esse seu testemunho já tocou e ainda continuará tocando o coração de muitas pessoas. Amém. Como tocou o meu também. Muito obrigada. E assim nós terminamos o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, nos vemos no próximo programa.